Então você não precisa fingir quem você não é. Eu acho que essa é a principal trava de muita gente, que ele quer se posicionar como aquilo que ele não é e acaba sendo muito mais difícil dele ter esse posicionamento. Como que eles expõem o produto deles? O que eles postam? Antes e depois, antes e depois, antes e depois. O antes e depois é importante? É sim e muito, porque é ali onde você mostra o seu produto, mostra o resultado final daquele caso que você fez, né? De uma transformação incrível. Só que todo mundo só usa antes e depois. E o que eu observo nessa questão assim, de conteúdo, né, que muita gente vacila, é de não querer se diferenciar da concorrência. O que eu quero dizer? Essa daqui é até uma estratégia de ouro que a gente vai estar passando para o pessoal que está assistindo. Sabe quando você parece que tá meio estagnado? Tava tentando de tudo e não tava dando o resultado que tava esperando. Eu passava nos primeiros dias, né? Passava assim pela orla da praia, via aqueles carros, Range Rover, BMW, Ferrari, passando ali, e eu falando, cara, como é que eu chego nessa galera? Eu preciso chegar ali. A gente já veio para ser referência. Vocês fizeram o que a gente precisava, que eu queria ser conhecido na região, queria que todo mundo visse a clínica, tanto eu e minha esposa. A gente já tinha feito com outras agências e não estava tendo resultado. O que me chamou a atenção é que vocês são muito organizados. E as pessoas que estavam responsáveis, elas sabiam muito do assunto. Deu uma boa melhorada. Eu senti que mês passado foi um mês muito bom, que realmente chegavam os leads e eles fechavam. Então, o mês passado foi um mês assim que acho que foi o que eu mais recebi. Da parte de vocês, assim, cara, eu tô da água pro fim. Tô gastando 5 mil de pago, faturando 300. Já no primeiro mês ali, quando eu tava com vocês ali, nossa, começou a melhorar bastante a qualidade, assim, sabe? O meu faturamento antes dos anúncios era muito discrepante. Eu tenho, acho que 2 meses, eu nem completei 2 meses com vocês, e, eu fiz uma venda de 15, uma venda de 16, uma venda de 19. Então, assim, o que eu fazia em um mês, eu tô fazendo em uma venda. Tô muito feliz mesmo, cara. Pode usar as imagens que você quiser, e se precisar também que grave um depoimento a hora, pode mandar mensagem aí, a gente tá disponível, porque vocês ajudaram demais a gente, assim, sendo muito, muito legal mesmo. Está começando mais um BMcast, o primeiro e único podcast do Brasil que é 100% voltado para vendas na odontologia. Para você é doutor ou doutora que quer escalar seu faturamento como nunca antes, usando daquilo que é o principal mecanismo, vendas. Bom, e o assunto desse podcast, desse episódio em específico, é como ter um bom posicionamento nas redes sociais, se tratando de Facebook, Instagram e Google, para que você consiga atrair bons pacientes para dentro da sua clínica. Então, muito prazer, eu sou o João. Eu sou o Rony. E bora pro conteúdo. Quando a gente fala de posicionamento, existe um ponto que é muito importante, que as pessoas não levam em conta, que branding, né, que nada mais é do que o posicionamento da sua marca, o seu posicionamento pessoal na região, é um ponto principal quando se trata de vendas. Muita gente acredita que branding, posicionamento, isso não importa tanto, até trata como se fosse algo banal, só que a gente sabe que realmente vendas, isso é essencial, não é, João? Na verdade, branding é um conceito muito amplo, né? Não tem como definir branding de maneira muito simples, mas a gente costuma dizer que na medida que o branding pessoal ou profissional da empresa aumenta, o esforço em vendas começa a diminuir. Ou seja, é muito mais fácil você conseguir mais vendas com um brand muito forte, da mesma maneira como o iPhone, por exemplo. O iPhone não precisa fazer uma mega ação de marketing, fazer anúncio, fazer outdoor, fazer panfleto, fazer qualquer coisa. Literalmente ele lança um iPhone 15 e vende muito, né? Porque ele já tem um brand muito bem fortalecido. Então isso é algo que a gente prega muito, né? Essa parte de marca mesmo e posicionamento, se tratando de concretizar a marca dentro do mercado. Perfeito. E entendendo que branding é um ponto muito importante para que a pessoa consiga se posicionar e vender muito mais fácil, ou seja, um facilitador de compra, o que tu vê que são os principais fatores para que alguém consiga estar muito bem posicionado, começando pelo Instagram, que eu diria que é a principal rede de todos os doutores que estão nos assistindo. Perfeito. Quando a gente fala de Instagram, o pessoal tem que ter muito claro em mente de que Instagram hoje em dia não é o que já foi no passado, que era aquela parte de artezinha pronta, social media, aquele negócio muito bem montado, Photoshop e tudo mais. Na verdade, o Instagram, pensa você mesmo, que tipo de empresa você acompanha e gosta de produzir, de consumir conteúdo dessa empresa, sendo que ele posta aquela artezinha de Dia dos Pais, de Dia das Mães, comemorativo e tudo mais. Não é legal, né? Ninguém gosta desse tipo de conteúdo. Sim. Então o Instagram, ele tá ali para aproximar você do seu potencial cliente. Então, o principal mesmo do Instagram, que eu resumiria que é o ponto principal mesmo, é você ter um Instagram humanizado. Pessoas estão dentro do Instagram para se entreter, ver pessoas e conteúdo que ela gosta.
Literalmente isso. O Instagram foi feito de pessoas para pessoas, e não de empresas para pessoas. Então, se você tem uma clínica ou se é o seu Instagram profissional mesmo, de qualquer maneira precisa aparecer pessoas ali. Pessoas em story, pessoas em post, pessoas em feed. E um outro ponto, tem muita gente que peca em algo que parece tão simples, mas que é focar só em comercial, só no profissional. E posta só conteúdo de empresa. Só que, na verdade, o conteúdo de empresa é o que vende. Só que o que cria relacionamento é o conteúdo pessoal. É o conteúdo onde ele não está falando somente de venda, somente de lente, de botox ou de outro procedimento, ou só postando coisa de empresa em si, de casos que fez, de transformação em sorriso que fez, mas na verdade o que conecta é a parte pessoal. Uma foto pessoal, um story ali na academia que seja, um story de churrasco. Então precisa se mesclar, colocar na balança esses dois pontos de conteúdo profissional para venda e conteúdo pessoal para criar relacionamento. Porque quanto mais relacionamento você cria com seus potenciais clientes, maior a facilidade você tem na hora da venda. Perfeito. Um ponto que eu observo muito, né, quando se trata dessa questão de posicionamento, é que o pessoal não entende de que forma que ele quer se posicionar sendo um doutor. A gente sabe que hoje existem vários tipos de personalidade diferente. Tem aquela pessoa que é mais extrovertida, aquela que é mais engraçada e aquela pessoa que simplesmente é mais quieta. Só que você precisa entender que você não precisa lapidar, se moldar uma pessoa que você não é. É muito mais fácil você, como dentista, ser quem você já é naturalmente e querer se posicionar nas redes sociais dessa forma, sendo ali o seu charme da forma como é. Eu vou dar um exemplo, até levando em conta tanto eu quanto o João, se a gente fosse doutores, é questão de posicionamento de cada um. Eu já sou de falar mais alto, um pouco mais extrovertido, o João já é mais introvertido. E é bem comum você ver profissionais que são mais introvertidos, às vezes passando mais aquela autoridade, aquela pessoa assim muito mais sábia, mais quieta, que você olha e pensa assim, poxa, ele é um pouco mais quieto, mas realmente é um sábio ali, entende muito das facetas, assim como existe aquele público que vai preferir aquela pessoa que é mais aberta, mais de criar conexão e vai gostar daquilo. Então você não precisa fingir quem você não é. Eu acho que essa é a principal trava de muita gente, que ele quer se posicionar como aquilo que ele não é e acaba sendo muito mais difícil dele ter esse posicionamento. Também. E um outro ponto que é muito importante que eu vejo é que o problema não é, muitas vezes, você não ter tempo para produzir conteúdo e conseguir se posicionar, mas é você não saber derivar o seu dia a dia para que aquilo se torne um conteúdo. Conteúdo não é algo que você tem que sentar ali com aquela social media que vai fazer um monte de arte e uns negócios que não vai te dar resultado nenhum e você deixar tudo programado bonitinho. Você precisa derivar o seu dia a dia. Pare para pensar. Cada pessoa que entra na sua clínica e sai com um sorriso transformado, cada emoção que você sente, cada momento especial que você tem naquela clínica, aquilo não é só a pessoa que está junto ali contigo que tem que ver. Você tem que conseguir, de alguma forma, mostrar aquilo para todo mundo. Transformar aquilo não num reality show, mas realmente como se fosse. Nos stories, no feed e tudo mais. Eu penso muito isso na questão de depoimento. Né? Existe muito doutor que tem lá todos os dias depoimentos lindos que acontecem, mas que só ele vê. Mas acontece que se só você está vendo isso, tu está perdendo uma carreta de vendas que poderia estar acontecendo. Exato, e muitos dentistas têm a trava de stories, principalmente, né? No feed, geralmente, eles postam casos e tudo mais, né? Que já é legal, de vez em quando postam uma foto deles mesmo, mas trava em stories. E o que deve ser mostrado em stories? O stories, ele dura um dia, né? 24 horas. Ele deve ser mostrado literalmente o que está acontecendo durante o seu dia. É para a pessoa acompanhar o que está acontecendo. Então não precisa pensar em conteúdo, pô, que story eu vou fazer e tudo mais. Não, você mostra literalmente o seu dia a dia. E agora vamos dar um exemplo. Digamos que tem 2 dentistas que trabalham da mesma maneira e vendem a mesma coisa, tem o mesmo número de casos. Porém, um deles não posta um story durante o dia nunca, a semana toda sem stories. E o outro é uma avaliação atrás de avaliação, caso atrás de caso em stories. Olhando esses 2 perfis, qual você tende a comprar mais? Qual é a facilidade maior de você ir atrás buscar um procedimento? Aquele que mostra que está fazendo muitos outros casos, né? Isso aí é prova social. Mostra que tem muita gente buscando aquele tipo de procedimento, tem muita gente fazendo esse procedimento com esse dentista em específico, e isso mostra o quê? Que ele tem um trabalho muito bom. Então, não adianta você fazer tantas coisas no seu dia a dia, só que também não mostrar, né? Não criar relacionamento com esse tipo de público. Perfeito. E a maioria dos nossos clientes, eu até hoje estava em reunião com o Dr. Yuri, e ele comentou que todos os fechamentos que ele teve nesse mês, vindos de anúncios, vindos de rede social e tudo mais, eles já conheciam o Dr. Yuri, acompanhavam o dia a dia dele, sabiam o que ele fazia, sabiam literalmente a rotina dele, né? Eles acompanhavam a rotina, acompanhavam o Dr. Yuri acordando cedo, indo para o consultório, fazendo preparação de lentes,
fazendo avaliação, fazendo tudo isso, e isso aumenta muito a possibilidade de venda, né? E Perfeito. aumenta muito mesmo a questão da prova social, que é um dos pilares que a gente vai comentar também. E o que eu observo dessa questão assim, de conteúdo, né, que muita gente vacila, é de não querer se diferenciar da concorrência. O que eu quero dizer? Essa daqui é até uma estratégia de ouro que a gente vai estar passando para o pessoal que está assistindo. Você tem lá vários casos. Por que você não deriva daqueles casos conteúdos humanizados? Eu digo no sentido de você abre o Instagram, existe lá um filtro, que é o filtro de tela verde, coloca atrás um dos casos, coloca às vezes um vídeo de alguém ali se emocionando e tudo mais, e transforma isso num conteúdo, onde você está ali aparecendo, comentando e contando a história daquele caso. Existe uma forma, né, de você estar deixando o conteúdo mais facilitado, que é justamente tu ter uma linha editorial. Linha editorial nada mais é do que você literalmente ter como o BMcast, que é um podcast que a gente fala de venda na odontologia. Senta aqui e é sobre isso. E essa linha editorial ser justamente você comentando sobre os seus casos. Bum, tá lá. Cada caso que você tem foto pode se tornar um conteúdo que você até puxa assuntos. Eu vou dar um exemplo, né, que a gente deu até para um doutor nosso, doutor Igor, que ele tinha uma senhorinha onde ela se emocionava e tudo mais, e era um caso ali bem diferente. Por que ele não grava um vídeo, então, daquele caso, dessa emoção, e faz um comentário do tipo, olha, a dona Maria também sofria muito com um sorriso que ela se sentia presa para sorrir. E acontece que você tem que sorrir é a melhor coisa da sua vida. E, poxa, começa a comentar, esse era um caso bem complicado que a gente esteve resolvendo aqui com a minha metodologia e tudo mais, que se trata de implante, piriri, pororó, enfim, aí o doutor sabe falar melhor do que eu. Mas este tipo de conteúdo é um conteúdo que você, doutor, que está aqui assistindo a gente agora nesse podcast, não vai gastar 1 minuto, 5 minutos do seu dia, principalmente depois que você pegar o jeito, e que pode estar tornando você um posicionamento único, onde você se diferencie de todo mundo que está lá só simplesmente tirando a foto e postando ali, e não tem essa humanização, como o João comentou no começo do podcast. E agora vamos comentar algo muito importante sobre essa parte de diferenciação de concorrência, né? Vamos tratar sobre lente de resina, né? A gente tem muitos clientes que fazem, o foco deles são lente de resina, e eles têm um produto muito superior do que a concorrência. E o preço geralmente é mais elevado, né? Justamente pela qualidade. Só que, na maioria das vezes, quando eles chegam até a nossa assessoria, como que eles expõem o produto deles? O que eles postam? Antes e depois, antes e depois, antes e depois. O antes e depois é importante? É sim e muito, porque é ali onde você mostra o seu produto, mostra o resultado final daquele caso que você fez, né? De uma transformação incrível. Só que todo mundo só usa antes e depois. Então, se você se expõe o seu produto, que é melhor, da mesma forma como todo mundo expõe, não tem como se diferenciar muito, né? Independente se a tua câmera é melhor, se o teu caso é mais bonito, tua lente é mais natural, é estratificada, é isso, é aquilo, mas é somente antes e depois. Algo também que funciona muito bem, que isso é algo muito legal que você pode começar a aplicar a partir de hoje, tá? Em questão de caixinha de pergunta. Quanto mais você conscientiza o seu público dentro do Instagram, mais fácil vai ser para o seu comercial vender assim que ele entrar em contato. Vamos dar um exemplo. Se alguém entra em contato buscando uma lente de contato, uma lente de porcelana ou de resina, e ela não faz ideia de como funciona a lente. Ela não sabe uma média de preços, ela não sabe como funciona, não sabe se dói, se não dói, se amarela, se precisa desgastar o dente, quanto tempo dura para ela estar com a lente pronta, ela não sabe literalmente de nada. O comercial precisa de um esforço para essa pessoa. E agora aquela pessoa que já sabe tudo isso. Ela já sabe todas as informações, já sabe média de preço, já sabe que talvez em uma ou duas sessões ela faça, né, desde que seja uma lente resina. Sim. Já sabe que os cuidados que precisa tomar, já sabe, enfim, literalmente tudo. É muito mais fácil para o comercial vender. E como que pode ser feito isso? Conscientizando o público dentro do Instagram com conteúdos direcionados, pensando justamente nessa consciência. Isso pode ser utilizado com caixinha de pergunta, com vídeos informativos, porque isso é o que agrega ao conteúdo. Não é só questão de venda, é questão de você mostrar o seu diferencial. E o quanto a gente já viu de clientes, por exemplo, que tem um espaço e o cliente deles, né, o paciente que vai fazer uma lente de contato, tem uma experiência única. Por exemplo, tem um cliente nosso, o Dr. Lucas Pucci, que comentou que quando o cliente vai lá, ele recebe um chocolate da Lindt, um café lá com chantilly, aquele negócio bonito todo, e recebe, enfim, ele é muito acolhido, diferente de outras clínicas. Só que ele precisa mostrar isso. Ele precisa fazer com que essa outra pessoa que ainda não é paciente ainda tenha o sentimento e a experiência que essa pessoa que está lá dentro da clínica está tendo nesse momento. É uma experiência incrível, né? Então ele precisa mostrar tudo isso. E na parte de conteúdos informativos, vocês
Se forem postar uma caixinha de pergunta, muitas vezes o pessoal tem um receio, né? Posta a caixinha e não recebe pergunta. Isso é normal. Mas vocês mesmos podem mandar a pergunta, né? É normal fazer isso, e isso instiga a mais pessoas mandarem perguntas. E vocês podem pensar em 3 temas para a caixinha de pergunta: dores do público, desejos do público e dúvidas do público. Tudo isso relacionado ao seu serviço, ao seu produto. Então vamos dar um exemplo sobre lente de resina, por exemplo. Um exemplo de dúvida. Dói para colocar lente? Faz uma caixinha sobre isso, responde isso. No final do vídeo, convida a pessoa a acompanhar mais o seu perfil para ver mais conteúdo sobre isso, conhecer mais sobre o seu trabalho. Alguma coisa sobre desejo. Essa é aquela caixinha de pergunta mais espontânea, que você posta ali e você pode se enviar, ou alguém te envia, enfim, independente, mas algo como, por exemplo, nossa, é o meu sonho fazer uma lente contigo. Estou só esperando tal mês para fazer a lente contigo. Estou só esperando voltar de viagem para transformar meu serviço contigo. E aí você responde aquela caixinha de pergunta ali de maneira mais no improviso mesmo, mais natural, né? Sem ser algo muito forçado. Tudo isso de maneira natural. Dor, dúvida e desejo. O último, que é a questão de dor, você pode falar sobre uma dor que o seu público tem. Por exemplo, vamos falar sobre implante que tem uma dor muito, muito clara, né? Pô, perca de dentes, né? É algo que incomoda muito durante a vida, né? Durante o dia a dia do paciente. Sim. Então, manda uma caixinha de perguntas sobre isso, responde sobre isso. Na parte de lente de resina, por exemplo, pode ser dentes amarelados, pode ser dentes desalinhados, pode ser dente quebrado, pode ser o formato do dente que não está do agrado da pessoa. Então, manda as caixinhas de pergunta pensando em dores do público, desejos do público e dúvidas do público. Tudo isso relacionado ao seu produto ou serviço. Isso já gera muito conteúdo, porque com certeza tem muita dúvida, dor e desejo que o público-alvo deles tem. Perfeito. Isso daí é muito bacana, essa estrutura, como você trouxe de caixinha de pergunta. E até pensando em facilitar ainda mais para o doutor que está nos assistindo, uma coisa que eu vejo que é essencial, tá? Que você deve fazer sem pensar 2 vezes: um ensaio fotográfico. Eu penso que você não tem um ensaio fotográfico, salvo um álbum ali no seu iPhone, né, onde você vai postar um story, não achou nada legal para tirar ali na hora, bota uma foto sua do ensaio, coloca uma foto bonita ali do seu paciente, se você já tem uma boa câmera no seu consultório, faz algo do tipo, que isso vai tornar muito mais fácil essa rotina de postar story. Porque muitas vezes a dificuldade é que você, poxa, talvez não tá maquiado ali na hora, tá com cabelo estranho, não tá preparado, tá cansado, olheiro, tudo mais. Poxa, coloca uma foto ali do ensaio, faz uma sequência, não precisa ser nem um vídeo, nem foto sua da hora. Coloca uma sequência ali, faz algo legal, coloca texto, comunicação. Entendo que isso tudo não vai ser tempo jogado fora. Talvez você tá postando e não tem ninguém ali curtindo, interagindo, perguntando, como o João comentou, só que você não tá nem percebendo o quanto tu tá conscientizando várias pessoas. Quando acontecer isso, olha lá quantas pessoas visualizarem e pare para pensar que talvez 10%, 5% hoje estejam muito mais conscientes da sua solução. E isso vai lá virar uma venda, né, de 30, 40, 50, 100, infinitamente. Não tem nem como calcular por conta daquela ação que tu tá fazendo ali um pouquinho todos os dias. É muito questão de constância, né? E algo interessante é que o ciclo de venda médio do pessoal hoje, ele é um pouco mais elevado, né? É difícil, por exemplo, eu comprar, digamos que hoje à noite aqui, depois de gravar o podcast, a gente vai pedir uma pizza. A gente não vai pedir de uma pizzaria que a gente não conhece. A gente vai pedir de uma pizzaria que a gente conhece, já pediu, ou de uma pizzaria que a gente conhece, sabe que é boa. Mas como que a gente sabe que é boa? Acompanhando, né? Eu não vou simplesmente abrir um Instagram aleatório ou abrir ali o iFood, o Delivery Munch, que é os aplicativos que tem aqui na cidade, pedir de uma pizzaria aleatória, né? Eu vou ter esse tempo de relacionamento. E esse tempo de relacionamento, se ele for feito conscientizando o lead, isso aí, em chance de conversão, é muito alto, né? Muito alto mesmo. Então, tem que pensar que o público que está dentro do Instagram nesse momento, talvez ele não compre já. Mas a chance de ele comprar em um futuro próximo é muito mais alta, desde que você crie relacionamento com ele e conscientize ele a respeito do seu produto, da sua qualidade, da estrutura toda que você tem para oferecer para ele, né? A própria transformação que ele pode ter junto contigo. Exato, não, perfeito. E antes da gente passar para outro pilar, que seria a questão de Google, eu gostaria de deixar só uma ressalva para você que ainda não está preparado para querer fazer isso que a gente está falando agora e quer continuar só postando antes e depois. Entenda que o antes e depois nada mais é do que você conscientizando o público de que lente é algo que fica bonito, de que lente é algo que, pô, bacana. Só que não necessariamente você está conscientizando de que ele vai fazer lente com você. Você está deixando ele interessado, mas a chance dele ficar interessado e poder fechar do outro, que está lá se posicionando mais que você,
a lente, a faceta, o implante, o que seja, é muito mais alto se você não tem essa humanização, essa diferenciação na sua produção de conteúdo e posicionamento e brand na internet. Exato, e isso aí é algo que a gente viu na prática, né? Até explicando, nós temos uma assessoria em marketing que trabalha especificamente no ramo da odontologia estética há quase 4 anos, né? Então nós vimos esse mercado amadurecer. E 4 anos atrás, a gente percebia que o comportamento do público era qual? Nossa, uma lente, era algo novidade. Tinham poucos dentistas, né? Pouco profissional que fazia isso, pouco profissional que anunciava isso. Enfim, o foco era outro. E basicamente o pensamento era, bom, uma lente muito legal e tal, vou fazer a lente. Agora tudo bem, eu vou fazer a lente, mas com quem que eu vou fazer? Tem muitos dentistas que fazem isso, né? Com todos, é claro que tem um que tem maior qualidade, o outro menos, mas eu decidi que eu vou fazer a lente, agora eu quero saber com quem que eu vou fazer a lente, né? E todos eles postam antes e depois. Todos eles mostram transformações que foram boas, né? Ninguém posta um antes e depois ruim, nem sei se tem como ficar um antes e depois ruim, né? Mas, então essa parte do conteúdo extra, além do antes e depois, é o que vai fazer com que esse teu potencial cliente decida fazer contigo, e não com outra pessoa. Perfeito. Show de bola. E o que você vê, João, em relação... Beleza, o doutor que está aqui nos assistindo já vai aplicar isso, já vai seguir a gente aqui no canal da Burst Media, acompanhar todos os episódios do BMcast, já vai ativar o sininho, mas o que ele tem que fazer no Google para ele se tornar também autoridade lá? Bom, vamos lá. O Google ele é uma rede social, as pessoas não entendem isso. Ela não posso dizer que ela seja tão importante quanto o Insta, mas ela é muito importante. O que eu vejo muito, muito mesmo, muitos dentistas que têm um Instagram bem posicionado, só que literalmente não tem nenhum Google Meu Negócio feito. Se você pesquisa o Google, o nome dele no Google, você não encontra nada, não encontra localização, não encontra foto, não encontra avaliação, não encontra nada, literalmente nada. Então, na parte do Google, não precisa ter um trabalho tão grande dentro disso, só que o que precisa ter lá dentro? Um perfil bem feito, com horário de funcionamento, número atualizado para entrar em contato, avaliações positivas. Então, uma dica para vocês que estão assistindo, coloca um QR Code na sua clínica, ou então manda no WhatsApp para um cliente que está muito satisfeito, pede uma avaliação dentro do Google, porque o Google, dentro da parte do Google Meu Negócio, ele, claro, pode ser feito os anúncios também, mas ele é uma rede social. E o Google ele vai mostrar o que ele achar que é mais relevante. Ou seja, se eu tenho uma clínica com 100 avaliações, todas elas 5 estrelas, e tenho uma clínica que tem 0 avaliações, qual vai aparecer primeiro? A que tem mais avaliações, 5 estrelas, né? Isso é lógico. Então, peçam para os clientes de vocês, que muitos já têm muitos, mas não têm avaliação no Google, peçam para eles avaliarem vocês, e isso passa muito mais autoridade. Então, além dessa questão de avaliações, tem a parte onde você coloca as fotos, né? É interessante você colocar muitas fotos profissionais, de preferência feito com câmera, feito de maneira, enfim, muito boa, que mostre a estrutura que você tem. Porque tem muitos clientes que têm estrutura muito boa, você abre o Google deles lá, tá tudo bagunçado, e não dá para ver de fato como é a estrutura interna da clínica, como é o consultório, como é a recepção, como é a fachada, e tudo isso agrega valor e agrega autoridade. Então o Google ele é simples nessa parte do Google Meu Negócio. Ele precisa ser atualizado, não dia a dia, pode ser atualizado ali uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, mas o importante é ele ser uma capa de visita muito bem feita. Porque é bem provável que a pessoa vá pesquisar o seu nome no Google, que ela veja ali, bom, eu quero fazer com o Dr. Léo, ela vai pesquisar o Dr. Léo no Google, e o Dr. Léo do Google precisa estar lá, e de preferência lá em cima, nos melhores resultados, e com uma capa de visita, uma fachada dentro do Google muito bem feita, para que mostre a autoridade e que condiza, inclusive, com o que ele aparenta ser lá no Instagram. Porque tem muito Instagram que é muito bem feito e literalmente não tem Google, ou o Google é literalmente abandonado. Isso é um problema. Top, perfeito. Isso daí eu acho que é muito importante, porque existem tipos de clientes diferentes também. Existe aquele cliente que só com o Instagram já basta, mas existe aquele que vai querer pesquisar tudo antes de estar fechando. Ainda mais quando a gente fala de grandes metrópoles, né? São Paulo, tudo mais, a chance, a concorrência é muito maior e você não pode estar dando brecha, né, por pequenos detalhes como isso que a gente comentou agora. E um ponto que eu penso, simples, né? É algo básico. E o que eu penso também é que tem muito doutora que tem medo de pedir as coisas para o cliente. E isso é uma trava que você, doutor, não pode ter. Porque entenda que quando você está pedindo para ele avaliar, você não está pedindo um favor para você, mas você está pedindo para que ele faça um favor para outros que vão ter casos transformados como ele. Então você precisa saber passar essas narrativas e ter essa confiança para conversar com o seu cliente, principalmente quando ele estiver naquele pico de felicidade, que é o momento onde tem mais chance de surgir depoimentos, onde tem mais chance de surgir futuras indicações e onde tem mais chance de surgir avaliações, como a gente comentou da questão do Google. Então, assim, tá ali com o seu cliente, não tenha medo de pedir para ele.
Inclusive, bota uma narrativa a mais para ter uma justificativa. Olha, você gostou mesmo do caso e tudo mais? Não, perfeito. Então, assim, Rony, eu vou te pedir um favor. Aqui tem um QR Code, você pode estar escaneando agora e já avaliar a gente ali para que outras pessoas possam estar tendo a chance, como você teve, de transformar seu sorriso como nunca antes. E a gente sabe o poder de um sorriso, não é? Não, Rony, com certeza, olha, vou fazer e tudo mais. Tem até uns amigos meus que querem. É nesse momento que ele vai querer se abrir para você de tudo que ele pensa em fazer e você vai, não, com certeza. E vou passar mais uma estratégia de ouro. Acho que eu estou passando estratégia demais, mas a ideia aqui é entregar muito conteúdo de muito valor, porque a gente sabe que o tempo de vocês é curto. De tudo os princípios que a gente tem aqui na Burst Media, que é uma empresa gigantesca hoje para o ramo da odontologia estética, o primeiro é que a gente sabe que o tempo do seu é curto, então tudo que a gente faz para vocês é de extrema valia. E aqui vai uma estratégia de ouro, que é justamente, quer pedir o depoimento para esse cara, mas quer ter uma justificativa boa, diz que você tem uma linha editorial no seu Instagram, onde você vai postar os melhores cases. E, poxa, o case como o dele é impossível ele ficar de fora, ele não pode perder de aparecer nessa linha editorial ali do seu Instagram. Então, assim, você pode colocar uma história, né? Não chama de linha editorial, coloca uma história. E não é um depoimento e nem uma entrevista. Exato, é uma história, entendeu? Você não vai dizer, posso gravar um depoimento seu? Não, pelo amor de Deus, não faz isso, é chato, poxa, é tipo uma barreira muito grande. Diz assim, olha, aqui, né, na Clínica Burst, a gente tem aqui uma série onde a gente documenta histórias de sorrisos transformados. E com todo respeito, João, sua história foi muito linda. Assim. Eu acho que tem muita gente que vai se emocionar, vai gostar bastante de ver. Inclusive vai ficar salvo para a própria pessoa ver no futuro. Inclusive vai ficar salvo. E por sinal, você, doutor, que tem aí uma câmera muito top, olha, a gente vai fazer algumas fotos que você pode compor um álbum dessa sua história e a gente quer poder fazer isso com você. O que você acha da gente já fazer ali amanhã ou hoje mesmo, se você tiver com tempo? Bum! Detalhe, tu não perguntou se ela quer ou não. Tu perguntou se quer fazer amanhã ou hoje ainda, depois de colocar toda uma carga emocional. Quando a gente fala de vendas na odontologia, é isso. E você que não está prestando atenção ainda nesses pontos, não está aplicando essas coisas, entenda que no futuro, né, é uma carga de dinheiro que você estava perdendo. Talvez hoje você está aí com uma clínica, né, já faturando bem, já é um doutor que fatura muito bem, e isso é ótimo. Só que o ponto que você não percebe é o cheque da ineficiência. É o dinheiro que você está perdendo no futuro por não estar aplicando essas coisas agora. Então, todos esses pontos que a gente está passando aqui nesse podcast são primordiais. Exato, E a gente tem que ter claro nessa parte, principalmente de pedir um depoimento, né, que não é um favor para ti, igual você comentou, é um favor para os futuros clientes, porque isso de fato, de ter mais depoimentos, ter mais prova social, ter mais pessoas com casos transformados, a pessoa de se imaginar tendo aquela transformação que a outra pessoa teve, faz com que ela tenha uma chance maior de fechamento. E isso é algo super positivo para ela, né? Isso é algo bom para ela. Tem inclusive o nosso amigo parceiro, o Dr. Alex Rocha, que quase todo story que ele posta de um paciente sentado na cadeira, uma avaliação, um fechamento, lente de cerâmica, tudo mais, enceramento, o que ele posta? Mais um sorriso transformado / mais uma vida transformada. Não é um sorriso, né? É uma vida transformada e uma vida transformada muito mais positiva, né? Porque o sorriso é algo muito importante dentro da aparência da pessoa, que muda muito na autoestima dela também. Então, tendo essa coleta de depoimentos, de provas sociais, faz com que mais pessoas tenham essa ótima experiência que essa outra pessoa teve. Não é algo para si, é claro, né? O faturamento com isso aumenta, mas é algo bom para as outras pessoas, para aquelas que vão fazer o procedimento. Perfeito. E um ponto para reiterar, tudo isso no começo, quando o doutor for aplicar, vai ter uma barreira. É normal. Só que você precisa entender que depois de um tempo vai virar padrão. E vai ficar muito mais fácil. Assim como hoje tem coisas que no passado você se incomodava para fazer e agora fica muito mais fácil. Então não tem desculpa para não estar aplicando todos esses pontos amanhã na sua clínica e começar a fazer. E um outro ponto, né, que eu vejo que ainda tem gente que, por loucuragem, fala que o doutor tem que fazer e tudo mais, dancinha no TikTok, essas coisas, qual que é a sua visão? Dancinha no TikTok funciona? Claro, mas não para dentista, né? Dentista não precisa ficar fazendo dancinha. Dancinha é algo que pode viralizar, é algo que é legal, desde que o seu posicionamento seja disso, né? Por exemplo, se o seu posicionamento é assim totalmente extrovertido, totalmente, enfim, aberto, que posta literalmente tudo dentro da rede social, que gosta de fazer um engajamento, fazer uma brincadeira, fazer isso, fazer aquilo, pô, tudo bem, aí pode fazer uma dancinha. Mas a maioria dos dentistas não é dessa maneira, né? A maioria é muito mais com seriedade, com qualidade, passando autoridade de maneira mais séria, focando de fato no que ele quer passar, né? Na imagem que ele quer passar. Então não condiz esse posicionamento. Mas a dancinha ali não dá para dizer se ela é positiva ou negativa.
Depende muito do posicionamento mesmo. Mas em via de regra, na maioria, não faz sentido nenhum fazer dancinha. Existe a exceção que vai se diferenciar da exceção da exceção, né? Mas a maior parte dos casos temos que ser realistas. Eu, pelo menos, sou um que sou fora de dancinha. Vocês nunca vão ver a gente fazendo dancinha para promover o BMCast aqui. Exato. Como que a gente vai ganhar o público que está aqui assistindo para assistir os próximos episódios? Com um baita conteúdo de ouro, agregando valor, mostrando que o que a gente está falando aqui vai transformar literalmente a sua vida, a sua clínica, a sua empresa, vai fazer você faturar mais. É assim. E como que você vai conseguir mais pacientes na sua clínica? Mostrando que aquilo ali é uma ótima opção para ele, mostrando os casos que você tem, mostrando a transformação que você teve, criando relacionamento junto com essa pessoa, mostrando stories, enfim, fazendo ela acompanhar você, fazendo ela ver como que você é uma pessoa extraordinária, um profissional extraordinário. É dessa forma, não é? Fazendo dancinha. Perfeito. E o que mais que você vê, além de Google, Facebook, Instagram, ali, que a pessoa não pode falhar, de forma alguma? Bom, vou voltar um pouquinho na parte do Insta, porque tem algo muito importante que poucas pessoas tomam atenção. Destaque, bio e posts fixados. Isso ali é literalmente a primeira coisa que a pessoa vê assim que ela entra no Instagram. Literalmente a primeira. Quando ela vê, ela lê o seu username, ela lê a sua bio, ela vê ali o link da bio, ela vê os destaques principais, os primeiros, e ela vê os posts fixados. Então tem muita gente que não fixa post, que não dá atenção para a bio e para o destaque. E isso aí é um baita problema, porque, vou dar um exemplo, digamos que, vamos falar do Dr. Alex Rocha de novo. Ele tem um caso que ele fez de um lutador do UFC, se não me engano, que é famoso, enfim, foi um caso muito legal, e esse caso ele fez já há algum tempo, se não me engano faz uns 4 ou 5 meses, e a pessoa que abriu o Insta dele não vai descer todos os posts até achar esse. Por isso, esse está lá fixado. É o segundo post que aparece quando abre o Instagram dele. Né? Outros exemplos de clientes nossos que trabalham de maneira mais ampla, que não fazem somente lente de resina, por exemplo. O que eles colocam dentro da bio? Transformam vidas através de sorriso. É algo que clientes nossos, alguns já utilizaram. Ou, por exemplo, se você faz somente lente de resina, você é especialista nisso e você quer ser conhecido por isso. Né? Você faz lente de resina e a sua lente é a melhor. Coloca que você é especialista em lente de resina. Coloca ali algo que agregue autoridade para o que você faz. Então, a bio ela é muito importante, assim como destaques e a parte dos posts fixados. Nos destaques, o que eu sugiro ter? Muita prova social. Então, todos os stories que você for postando com o paciente na cadeira, com o paciente sorrindo, assim que terminar, por exemplo, terminei aqui de fazer um caso com o paciente, grava um story com ele e o pessoal tem essa trava com o story, não ficou legal, mas não precisa ficar legal, não precisa ficar perfeito, é literalmente para fazer na hora, de improviso, natural. Você não precisa pensar no que você vai falar. Você tem algo para mostrar, você mostra. Da maneira que sair tá bom, é literalmente isso. Então foi ali, fez um caso com a pessoa, já chega, grava um story com ela, depois vai lá e coloca no destaque, coloca fixado. Outra parte pode ser só fotos profissionais. E outra parte pode ser explicando quem você é e o que você tem de diferenciais em concorrentes. Esses 3 principais destaques. São o principal que aparece, quando você abre ali aparece um pouco mais, né, embaixo, mas a pessoa vai ver ali os primeiros. Então isso aí é imprescindível e a pessoa precisa tomar atenção dentro dessa parte. E o que eu penso é que não é difícil. Então conseguir fazer um destaque, conseguir fazer ali posts fixos que realmente vão chamar a atenção da sua audiência. Você como doutor que já tem ali bons casos, que já tem um reconhecimento, que já tem um bom posicionamento, é muito fácil você ir na rádio da sua cidade, é muito fácil você procurar algum podcast, nem que você tenha que pagar para participar, mas para ter ali uma foto, para ter você mostrando que você é relevante na mídia, né? Por mais que, seja uma foto com o microfone aqui, a rádio ali e tudo mais, não foi nada demais que você fez, mas coloca ali, faz isso aparecer, você precisa se posicionar, né? Tem até uma frase que se você quer ser grande, você precisa agir como alguém que é grande. Porque por mais que hoje você seja pequeno, por mais que você hoje que está assistindo aqui, a gente é um recém-formado, não pode estar fazendo esses pontos, cara, corre atrás de dar um jeito de se posicionar. E mostrar que você realmente é relevante a ponto de poder ir lá numa rádio conversar alguma coisa e tudo mais. Rony, mas não sei o quê, como que eu vou fazer isso? Cara, se vira, vai atrás, procura quem que é as pessoas que mais estão ali, faz network, conversa, chega lá e agrega valor, aí que tá um ponto, né? Digamos que você é focado em sorriso, como o João comentou. Chega lá e diz que quer falar sobre um tema que é muito importante, que muita gente está esquecendo, que pode estar atrapalhando a vida deles a partir do sorriso.
Poxa, o cara já vai criar um interesse. Não, conte mais. Vai lá e fala sobre isso e já tira foto, já documenta, faz esses pontos. E o pior é que deve ter gente que está ouvindo aqui que isso, no dia a dia dele é muito fácil, mas ele simplesmente não documentou até hoje e não deixou destacado ali no perfil. Sabe o porquê o pessoal não faz isso? Porque ele não vê uma diferença no faturamento. Bom, tudo bem, minha clínica está rodando, eu não estou fazendo nada disso, então, não estou perdendo nada. Não estou tendo prejuízo com isso. Mas, na verdade, ele está tendo prejuízo na parte de ganhos que ele poderia ter, ele não está tendo. Sim. É literalmente isso. Então, até uma técnica de crescimento acelerado, que eu passei para um dos nossos clientes e funcionou muito bem. Ele é recém-formado, ele tem poucos casos, não tem muita coisa para postar, não tem depoimento para fazer, não tem nada disso. O que eu sugeri para ele? Faça paciente modelo de maneira mais acessível, né? Para conseguir fazer mais fechamento. Isso vai te trazer lucratividade? Vai fazer você ter uma margem de lucro altíssima? Não vai. Só que você vai ter muito caso para postar, para gravar depoimento, para postar antes e depois, postar stories, enfim, colocar no destaque, colocar fixado, colocar tudo isso, movimentar a sua rede social e fazer com que atraia os pacientes que aí sim vão te trazer a lucratividade, né? O pessoal não dá tanta atenção nessa parte da rede social porque não é algo imediato, né? Não é simplesmente postei antes e depois vou vender 10 casos de lente resina. Não é isso. É uma construção a longo prazo. Então o pessoal não percebe a falta que isso faz, a diferença que isso faz se ele estivesse fazendo isso dentro do faturamento da clínica ou dele sozinho se ele não tiver uma clínica estruturada ainda, né? Perfeito. E um dos pontos, tá? Que é um dos pilares assim principais para que você consiga ter esse crescimento e consiga, além do mais, tirar o máximo de proveito daquilo que você já fez, entra o pilar do tráfego pago. Acontece que existe muito profissional que está chateado com o tráfego, que vê o tráfego como inimigo, porque simplesmente fechou com um amador, que muitas vezes comprou um curso e quis se aventurar com a clínica dele. Chegou cheio de promessas mirabolantes, que se fosse tão bom assim, por que ele simplesmente não abre uma clínica do nada, faz um empréstimo e faz tudo aquilo para si mesmo? E falar se decepcionou, com muitas vezes apenas curiosos que nunca convertiam em vendas ou simplesmente anúncios que ele não via o brilho, o resultado daquilo. Só que aí entra um ponto muito forte, que é até um dos grandes pilares que a gente se diferencia aqui da questão da concorrência, que é a questão de trabalhar o efeito indicação, que é a questão da gente trabalhar a pulverização de conteúdos, como isso tudo que a gente comentou, no tráfego, de forma que a gente tenha uma máquina trabalhando 24 horas, simplesmente indicando consciência, né, fazendo o que uma indicação faz, que é criar consciência naquela pessoa que ainda não tem, a partir dos seus anúncios online. Eu vejo que o profissional, aí entra um ponto, tá? A gente não quer, e o que a gente comentou nesse podcast, que o doutor vire ali uma máquina de produzir conteúdo 24 horas por dia. Mas você precisa ser uma máquina de construir um 20% que vai gerar 80% do resultado e o restante você pulverizar com tráfego, alavancar ainda mais aquilo de forma, obviamente, estratégica. Porque senão você vai simplesmente só torrar o dinheiro. E quando eu falo de forma estratégica, não é ir lá e criar uma campanha só de qualquer forma e, poxa, tá chegando gente chamando. Não, mas um lá fechou. Não, mas visão de longo prazo. Visão de como que você consegue se tornar cada vez mais autoridade na sua região para que, por consequência, você consiga vender muito mais. Aí sim você vai estar trabalhando o tráfego da forma correta. Porque quando a gente fala de branding, quando a gente fala de autoridade, quando a gente fala de reconhecimento, tudo isso envolve venda. Só que se não tiver venda, não existe branding. Se você não estiver vendendo mais, não estiver se tornando cada vez mais reconhecido e, por consequência, venda e tal, isso tudo vai gerando o branding em si. Até aproveitando, né, desse exemplo de branding, poxa, a gente existe há 4 anos, mas talvez você, doutor, está nos conhecendo só agora. Por que tu está só nos conhecendo agora? Porque toda essa estrutura, todo esse escritório gigantesco que a gente construiu para a Burst Media, todo esse time, toda a possibilidade de hoje estar sentando aqui num estúdio nosso para produzir esse conteúdo para você, é literalmente financiado por doutores que acreditaram na gente lá no passado, quando a gente não pôde construir esse branding sem, literalmente, fazer vendas. Sem ter profissionais, como vários exemplos que o João comentou aqui, que estão há 2, 3 anos conosco, não saíram de nós e não vão sair possivelmente nunca. É isso. E a gente até deixa a gratidão para os profissionais que confiaram e que hoje financiam a gente poder trazer esse conteúdo rico aqui para vocês. E por respeito a esses profissionais, faz o seguinte, já se inscreve no canal, já ativa o sininho e já comenta o que você quer ver nos próximos vídeos. Que assim a gente consegue trazer cada vez mais um conteúdo rico para você. E eu gostaria que o João agora complementasse um pouco mais o que ele vê dessa questão do tráfego pago. Como que o profissional realmente consegue estar se diferenciando da concorrência, né, no sentido de, eu fiz tráfego e não deu certo. O que eu faço agora? Como que eu posso usar isso nessa questão de posicionamento e branding?
Bom, vamos lá. Eu vou falar até olhando para você aqui, porque isso aqui agora é importante. O Rony comentou sobre curiosos, né? Pô, só chega curioso. Na verdade, não é curioso que está chegando. São pessoas sem consciência. Com certeza, eu tenho certeza que se você vinculou tráfego pago, se você vinculou anúncios na rede social, sendo ela no Google, no Instagram, no Facebook, em qualquer dessas plataformas, tenho certeza que você teve objeção de preço, de pessoas achando caro o seu procedimento. Mas agora uma pergunta. Essa pessoa que veio do anúncio, comparada àquela que vem de indicação, a de indicação acha que é caro? Ela não acha caro. Por quê? Porque ela tem muito mais consciência. Ela sabe o porquê você cobra o que você cobra e o quanto vale pagar o que você está cobrando. Então o pessoal acha que literalmente só tem curioso, só tem gente que não tem condição financeira, mas na verdade não é isso. É porque você ainda não tem o posicionamento bem feito com aquele lead que chegou até você. Vamos dar um exemplo que provavelmente você, que é dentista e trabalha com lentes, provavelmente conhece o Dr. Vioto. Né? O Dr. Vioto é gigante aqui dentro do Brasil, na parte de lentes, e ele faz lente de famosos, de artista, de jogador de futebol, enfim, de muita gente famosa de fato. Agora, se faz uma pergunta. Você acha que aquela pessoa que não tem condição financeira, que pensa em pagar R$1.000 em um superior completo de faceta de resina, por exemplo, vai entrar em contato com o Dr. Vioto? Não vai entrar em contato com o Dr. Vioto. Porque ele sabe que esse não é o preço, que esse não é o público-alvo do Dr. Vioto. Isso por quê? Porque ele tem um posicionamento muito claro. Então, o que acontece é que as pessoas entram em contato achando que a lente de contato, a lente de porcelana ou algum outro procedimento é assim como um aparelho, que você vai pagar ali R$100 por mês, R$200 por mês, R$150 por mês, no máximo, né? Que vai fazer uma manutenção e tudo mais. Mas não é isso. Então, como que você evita os curiosos, que não são curiosos, são pessoas desconscientes? Conscientizando o público, utilizando os anúncios para conscientizar o seu público, além de só trazer leads, porque leads não significa nada. Se você ter 1.000 leads chegando no seu WhatsApp, isso sobrecarrega o seu comercial, a sua secretária ou você não vai conseguir dar 100% de atenção para eles, e além disso, se nenhum fechar, não adianta de nada. Né? Então, muito vale você ter menos pessoas, mas pessoas conscientes, que saibam do seu valor, saibam como funciona o procedimento que você faz, saibam o diferencial que você tem em relação aos seus concorrentes. Assim, a chance de conversão e a facilidade do seu comercial em converter elas vai ser muito mais fácil. Não é questão de curiosidade, é questão de falta de conhecimento, falta de consciência a respeito de você, da sua empresa, do seu produto. Esse é o problema na parte do tráfego. O pessoal não pensa nessa parte em relação, que está 100% ligado ao posicionamento. 100% ligado a isso. Então, o posicionamento no orgânico, ele precisa ter. Posicionamento no tráfego pago, também. O tráfego pago não é só para trazer leads. Né? Inclusive, a gente comenta, o Rony até comentou que o nosso foco dentro da assessoria não é trazer leads para os nossos clientes. É fazer o quê? Fazer com que eles se tornem autoridade no mercado onde eles estão. Por quê? Vamos dar um exemplo muito claro, tá? Digamos que a gente pegue uma sorveteria em uma cidade pequena de 10 mil habitantes, onde quase ninguém faz tráfego pago, quase ninguém faz anúncios. Uma sorveteria nova, ela vai abrir semana que vem na segunda-feira e ela não fez marketing nenhum. E a gente pega anúncios nessa cidade pequena e torra dinheiro em anúncio. Gasta ali R$1.000 por dia em anúncio e isso sem um único lead chegar ao WhatsApp, sem um único lead chegar ao direct, sem uma única mensagem, mas aparecendo muitas vezes para aquela pessoa e de maneira estratégica. Você não acredita que isso aí vai trazer um baita resultado para essa sorveteria? É claro que vai. Isso que ela não teve leads. Então, leads não é o que move, de fato, o negócio. Você se tornando autoridade na região que você está, com o procedimento que você faz, automaticamente seu faturamento aumenta. Isso vai aumentar o seu engajamento, as pessoas que você tem no Instagram, a facilidade em conversão das pessoas que chegam tanto pelo orgânico quanto pelo pago faz com que você concretize a sua marca no mercado muito mais forte. Isso, inclusive, aumenta o número de indicações, porque você está aparecendo mais vezes, está ficando mais na cabeça dos seus potenciais clientes. Né? Que é aquela questão de que quem não é visto não é lembrado. Literalmente acontece isso também. Né? Então, o tráfego pago, ele não é algo para trazer leads. Ele é algo para utilizar pensando em marketing. O pessoal, quando explodiu essa bomba, né, de tráfego pago, fazia aquelas narrativas de, pô, você vai receber 200 mensagens por mês, 300 mensagens por mês de clientes chegando no seu WhatsApp, que na verdade não são clientes, são potenciais clientes, que na maioria das vezes não tinha um mínimo de consciência a respeito do produto pelo qual eles entraram em contato.
Isso aí é algo que define muito um tráfego bem feito de um tráfego mais ou menos que não vai trazer resultado. E outro ponto sobre tráfego, tá? Eu vou falar sobre 2 principais que isso aqui vira o jogo de qualquer pessoa que está fazendo tráfego e não está tendo resultado. Não utilizem só imagens. Por quê? A imagem ela é algo muito rápida. Você está ali dentro da sua timeline no Instagram, você vê um anúncio de antes e depois. Em quanto tempo o seu cérebro leva para ler uma imagem de antes e depois? Ele não leva 1 segundo. Em 1 segundo você vê, pô, legal, clicou no botão, foi lá, mandou mensagem. Em 1 segundo. Agora, se você fizer um vídeo bem elaborado, focando nas dores do paciente, focando na transformação que ele pode ter, explicando melhor sobre o seu procedimento, explicando as vantagens, mostrando... E aí, claro, né, dentro desse vídeo você pode colocar imagens de antes e depois, pode fazer isso sem nenhum problema, para agregar ainda mais valor. E lá no final do vídeo você convida ele a seguir o seu perfil ou te enviar uma mensagem, aí sim esse lead já vem mais consciente, independente do processo que ele teve anteriormente a ver esse anúncio, né? Então a gente costuma dizer que quanto mais barreiras a gente coloca até o canal de atendimento, melhor vem consciente o lead. Então se a gente fizer um vídeo curto, é melhor do que uma imagem, um vídeo mais longo é melhor do que o curto, um vídeo mais longo passando por uma landing page é melhor, um vídeo mais longo passando por uma landing page com um formulário é melhor, só que tudo isso faz com que o quê? Faz com que o volume de leads caia, porque o nosso foco não é volume, só que a consciência e o interesse desses leads que estão vindo é muito maior, com a chance de fechamento extremamente maior a qualquer outro, por exemplo, que viu uma imagem de antes e depois clicou no botão. Então, isso aí, eu resumiria tudo isso. Se eu fosse falar de tráfego pago, você está fazendo anúncio e não está tendo resultado, é porque a sua estratégia de marketing utilizando o tráfego pago está mal feita. Não é a questão de curiosos, de pessoas sem poder aquisitivo, de público desqualificado. Inclusive, também não existe público desqualificado, né? Existem pessoas que não estão no momento de compra. Claro que se tratando de poder aquisitivo, pode ter aquela pessoa que nunca vai ter condição para fazer um procedimento contigo, mas em via de regra, esse não é o problema, tá? Em via de regra, isso aí não é o que está fazendo com que você não tenha resultado fazendo anúncio. Cara, o que tu falou, eu acho que até fazendo o doutor que está nos assistindo repensar um pouco mais. Existem muitas pessoas que estão aqui que são especialistas em harmonização, que são especialistas em facetas, que fazem apenas isso 24 horas por dia. E você sabe que as facetas que você faz, a harmonização que você faz é muito melhor do que o do seu concorrente que faz de tudo. Mas, ainda assim, existe muito dentista que acredita que a pessoa que é genérica, que o gestor que é genérico, que o time de marketing que é genérico, vai conseguir trazer resultado para ele. Acontece que vai sim, mas talvez o resultado como o que o dentista está tendo agora, como o resultado que o João usou como exemplo negativo. Então, entenda que existem mecanismos, existem pontos que você jamais consegue descobrir se você está atendendo de tudo. A gente jamais teria desenvolvido o efeito de indicação, o método BM, que são vários... O que o João falou é 10% de vários pilares que estão unidos para que profissionais consigam ter resultados como esses. E aí entra a questão de especialista. E até essa questão do branding, né, que é o assunto de hoje, se você é especialista em algo, se torna muito mais fácil de você se destacar, se diferenciar e conseguir se posicionar e falar só daquilo 24 horas para, quando se trata de facetas, tu ser a primeira pessoa que é lembrado em toda a sua região. E você precisa entender esses pontos e leve em conta isso. Se você está meio em dúvida, né, está escutando um podcast que, eu pensei em me especializar em tal coisa, fazer essa tal coisa, só que o ruim é que eu vou estar perdendo certos clientes. Na verdade, não. Na verdade, você vai estar ganhando clientes que você não ganharia pelo fato de você, talvez hoje, ser um pato, que não nada bem, não voa bem, enfim. Então, pensa nesses pontos. E isso tudo que a gente comentou nesse podcast, eu vejo que é de muita valia. Se inscreve. Lá embaixo, aqui na descrição, a gente vai deixar um link secreto, que a gente só falou agora, porque a gente não quer qualquer doutor lá, a gente quer só realmente doutores e doutoras que são engajados, que querem conseguir escalar seu faturamento, que é um link onde a gente vai estar marcando uma sessão estratégica com um de nossos especialistas aqui dentro. Esse especialista não vai chegar lá só para mostrar um monte de slide chato, falando coisa que não serve para ti. Mas ele vai fazer uma análise 360 do seu business hoje na questão de tráfego, de posicionamento na internet e vai te dar um direcionamento para que você consiga exatamente isso que o João comentou.
se tornar muito mais reconhecido e, por consequência, vender muito mais na internet. Então, você que chegou até essa parte, não se esquece de se inscrever, curtir, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e o principal, ir neste link, porque a oportunidade que tem lá, acredite, é de ouro. E eu vejo que dos principais assuntos seriam estes para este podcast. Na verdade, tem um último ponto que você tocou agora que é importante comentar. Boa. Não é todo mundo que vai fazer lente de resina nesse mês, né? Digamos que aqui em Lages, que é a nossa cidade, eu vou chutar, tenha 10 mil pessoas, será que é um número legal? Enfim, 10 mil pessoas que podem fazer lente de resina. Se a gente alcançar todo mundo neste mês, agora que vai entrar de setembro, não é todo mundo que vai fazer, né? As pessoas vão fazer em momentos diferentes. E aqui entra o porquê você tem que ser a pessoa lembrada quando eles pensarem em lente de contato de resina. Porque ele não vai fazer naquele momento em específico. Talvez, inclusive, ele entre em contato contigo, mas não feche. Mas ele quer fazer. Em um futuro próximo ele vai fazer. E se você tiver um branding, né, um posicionamento muito concreto, se tornando o melhor do mercado, na vista dos seus potenciais clientes, naquele momento onde ele pensar, não, é agora eu vou fazer. Eu estava me organizando financeiramente, agora eu já tô ok, vou fazer a lente resina. Com quem que eu vou fazer? Vou fazer com o Dr. Rony. O Dr. Rony é o melhor. Então, o pessoal não vai fazer tudo de uma vez só, né? De fato, não existe isso. Mas quando a pessoa pensar em fazer e pensar no nicho, no seu nicho, no nicho da sua clínica, no seu nicho como profissional dentista ou profissional da estética, ele tem que lembrar de você. Então, isso mostra que o seu posicionamento está muito bem estabelecido. Assim como quando a gente pensa em refrigerante, vem Coca-Cola, quando pensa em celular, vem Samsung, iPhone. Quando pensa, enfim, em alguns outros temas, vem algo rápido na sua cabeça, né? Por exemplo, pensando em salgadinho, vem Ruffles, Doritos, enfim, por quê? Porque tem um branding muito bem estabelecido. São referência naquilo que fazem. Você tem que pensar em utilizar as estratégias de marketing orgânico, tráfego, indicação, tudo isso, tudo que você pode fazer dentro do seu setor de marketing, digamos assim, pensando em aumentar sua autoridade, aumentar o seu reconhecimento e fazer com que você seja o número 1 lembrado dentro do seu tema. Então, e o tráfego pago, né, a parte dos anúncios, ele é um meio para atingir esse resultado, mas ele não é o fim, né? Não é a parte principal. O que move o tráfego pago, fazendo com que isso traga resultado, é a estratégia que está por trás, não de fato o anúncio solto que está lá aparecendo no Instagram ou no Google. Então isso é muito importante ficar muito claro para as pessoas que estão assistindo. Perfeito. Ou seja, não tenha simplesmente uma ferramenta, mas tenha uma estratégia para aquela ferramenta, porque senão não vai servir de nada. Toma atenção nesses pontos. Lente, harmonização, o que seja. Quando se trata de odontologia estética, é muito diferente de qualquer outra coisa que você vai anunciar na internet. Muito, muito, muito diferente. Então, se atenta a esses pontos e é com um prazer imenso que a gente encerra mais um BMcast. Eu vejo que esse é aquela coisa, né? É que nem o Walt Disney fala. O BMcast 1 não tinha essa estrutura toda. O BMcast 2 agora teve um conteúdo ainda mais rico. E se prepara para o BMcast 3. Então, ativa o sininho, se inscreve no canal e deixa aqui o seu comentário pensando em qual tema você quer também que eu e o Rony, ou inclusive outros profissionais que nós vamos trazer, profissionais também convidados aqui, cases de sucesso, que conseguiram aplicar todas essas estratégias, tiveram uma diferença incrível dentro da empresa deles, para conversar em um tema específico que você solicitar para a gente. Isso, deixe esse comentário, porque realmente a nossa ideia aqui é não parar no sentido de evolução, é trazer cada vez algo mais rico, mais produtivo, que você possa aplicar de forma fácil para você escalar muito mais seu faturamento. Como o Disney fala, a Disney nunca está pronta, e a Disney não está pronta, e a mesma coisa quando se trata do BMcast, ele nunca vai estar 100%, a ideia é sempre ter essa evolução constante, e o mesmo a gente espera aí da sua clínica. Perfeito. Então, pessoal, até o próximo episódio. Valeu!